Graça e paz, meus irmãos. Quero cumprimentar os irmãos que estão pela live. Que o Senhor possa tocar no seu coração nessa noite, que você possa se permitir tirar esse tempo no qual vai ser pronunciada a palavra através da vida do pastor Marcos daqui a pouco e receber de Deus para a sua vida nesse dia. Amém? Abre suas Bíblias em 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Até aí. Então vamos lá, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero orar sobre essa palavra, Espírito Santo de Deus. É bem verdade, Senhor, que eu não tenho tanto entendimento, mas a Tua graça pode fazer isso, Senhor, ao coração dos meus irmãos. O que eu não consegui transmitir, Espírito Santo, e seria muita ousadia minha, Senhor, achar que eu tenho algo. Tudo é Teu, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, usa a vida da Tua serva nessa noite, para que a Tua palavra e para que o Senhor colocou no meu coração seja exposta perante os Teus filhos, Pai. É que eu te oro e agradeço em nome de Jesus sobre essa palavra. O nosso chamado, irmãos, é um convite glorioso para a salvação e a santidade de Deus, baseado não nos nossos propósitos. O teu chamado vai sempre de contra ao que você acredita ser capaz de fazer. O teu chamado vai trazer inquietação sobre o teu espírito e saber que você não é capaz para aquilo. E glória a Deus por isso, porque você não é mesmo capaz. Eu quero abrir em Romanos 8, 28. Cleito, você pode colocar para mim lá, esse daí, por gentileza? Eu queria ver uma versão que eu... maravilha. Vamos lá, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Abre também agora, vou ser bem breve, em 1 Pedro 2:9. Todos esses versículos vão ser poucos, referente a um chamado de Deus sobre a nossa vida. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Nós somos chamados, resgatados, tirados das trevas para um propósito. Não porque eu era boazinha, não porque é santinha, não porque você não tinha mais jeito, que o Senhor te chamou. É para um propósito. Pega um papel para mim, Miguel. Um propósito somente dele, no qual ele é o regedor de tudo. Talvez
Irmão, não é direta, nem indireta. É a nossa realidade. Talvez você esteja num cargo na sua igreja, ou esse ano aqui nessa igreja, ou você aí, e talvez você esteja se achando o cara ou a mulher. Porque, afinal de contas, uma igreja confiou, ou teu pastor te elegeu. Aqui na nossa igreja é denominado por votação, mas obrigado, ou teu pastor te elegeu, enfim. Então você se acha muito pelo teu ministério, porque você foi escolhido. Você foi escolhido porque Deus tinha um propósito, não porque você sabe bem as escrituras, não porque você é bom e não porque você sabe o que vai fazer, porque você não sabe de nada. E se você continuar achando que sabe muito e continuar carregando o teu ministério na força do teu braço, logo, logo você vai parar. E ainda bem que a Genuína não fala que aqui não tem profeta que lança maldição. Não é maldição, é realidade. Se a gente não se alimentar da palavra, se a gente não buscar entendimento, sabedoria, se a gente não tiver um coração aceitável ao Senhor, dobrado para a vontade do Senhor, e não um coração duro, arrogante, a gente se perde no meio do nosso chamado, no meio da nossa caminhada, no meio do nosso ministério, no meio do nosso povo, no meio do nosso casamento, em qualquer lugar. Essa palavra não é só sobre ministério, embora eu traga aqui um chamado. Se eu fosse colocar um título nessa abertura, eu colocaria o nosso chamado. Mas todos nós temos medo de um ministério. Todos nós. E se você tem medo, glória a Deus pela sua vida. Agora, se você acha, eu deveria estar no lugar daquela irmã, eu faço melhor que ela. Aquela irmã não faz, ou aquele pastor, olha, eu faço melhor do que o Alisson, eu devia estar no lugar do Alisson, eu devia ser o presbítero, eu devia ser o segundo pastor, eu devia ser... Miserável homem que somos, porque a gente quer olhares de homem, quer reconhecimento de homem, e não alcança o céu, só quer alcançar o mediano, as coisas da terra, elogio de homens. Miserável homens que são muito bom. Alisson, sei lá quem falou aí. E eu quero falar também, se você tem medo do teu chamado, você não está sozinho, e não é exclusividade sua. Eu mesmo sou aquela que tremi toda a minha vida. Quando fui chamado para obreiro, evangelista, obreiro, diaconisa, enfim. Eu tremi e chorava toda vez que recebia unção, porque eu sabia a responsabilidade que eu tinha que ter sobre aquilo. E vários homens da Bíblia também tiveram. Esse medo é normal, se você verdadeiramente tiver o Santo Espírito no teu coração. Porque não é normal para os arrogantes, o soberbo, que acha que sabe, que acha que pode. Eu vou falar de algumas pessoas da Bíblia que eu lembrei hoje. Jonas, esse é o exemplo clássico de crente fujão do chamado. Quem está falando aqui é uma fujona do chamado, tá? Por isso que eu tinha que trazer isso. Moisés, o medo de Moisés diante da sarça ardente. Jeremias, o medo de Jeremias, porque falava que ele era uma criança, não sabia falar, levantado como profeta das nações. Elias, quem disse que Elias teve medo? Pelo menos no meu entendimento que eu li lá, ele foi um homem que fez muitos milagres, um profeta de Deus temido, mas ele teve medo também de carregar o chamado dele por uma mulher na terra, por uma rainha chamada Jezabel. Ele também teve medo de cumprir, mesmo fazendo tantas coisas, ele teve medo. E esse medo eu vou falar um pouco mais para frente. E Gideão, eu sou Gideão, eu sou Gideão. Para eu fazer uma coisa, Deus tem que confirmar, e confirmar, e confirmar. Ok, pastor, eu sei que é heresia, mas Deus confirma, porque eu tenho um monte de medo. Então eu falo assim, eu sou Gideão, faz isso, que daí eu obedeço. Usa uma irmã, que daí eu obedeço. Eu sei que é infantilidade, queridos, mas Deus está trabalhando em mim. É isso, Deus está trabalhando em mim, mas eu prefiro me sujeitar a querer achar mesmo que eu não sou capaz. Como eu, numa ousadia terrível, durante
julho do ano passado até agora, eu não subi mais aqui porque eu achei que era na força do meu braço. Eu achei que podia. Então, isso é uma arrogância. E aí, o pastor Marcos me ministrou, vou falar bem rápido, o pastor Marcos me ministrou a respeito do Spurgeon, que mesmo ele passando a vida que ele passou, mesmo ele sofrendo o que ele estava sofrendo, ele não parou. Então, eu não estava nem aí. Eu não estou bem, está tudo bem, tem que respeitar. Mas uma voz mansa me falou. E ele é brabo, né? Todo mundo sabe. O bicho é brabo. Mas ele me chamou e ele, a pastora, e falou, né? Que no meio disso, a gente podia ser, e arrogância mesmo minha, achar que eu posso fazer alguma coisa. Então, eu estou pregando realmente a minha arrogância aqui. Não há santidade nenhuma em mim, não há nada de bom em mim. Há uma arrogância de julho até hoje, até a semana passada que me chamaram, para voltar aqui, porque eu achei que não era capaz. Então, é minha obra? Então, é do meu jeito? Então, é no meu entendimento? Então, isso a gente tem que mudar essa visão. E eu acredito que Deus está me tratando nisso. Vamos lá para finalizar. 2 Pedro 1,10. Eu sei que a gente já leu ele. Só volta lá novamente, por gentileza, Cleito. Em 2 Pedro 1,10, não sei se você está aí com ele aberto ainda. Vós sim, antes... É isso mesmo. Perdão, estou na página errada. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse texto é um chamado à ação para consolidar a nossa fé e a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A sabedoria de Deus, a soberania de Deus é pegar um miserável pecador, como eu e você, e confiar um ministério. A responsabilidade minha é me colocar, como a Bíblia manda eu me colocar, diante ao que o Senhor confiou. E quando Ele nos dá um chamado, também Ele nos dá a graça para servir esse chamado. Ele sustenta na nossa fraqueza. E frequentemente aparece dúvidas sobre a inaptidão. Eu não sou apta a tal ministério. Eu não sou apta a sei lá, qual departamento. A inaptidão, a mentira do coração do homem. Eu não sou apta. A arrogância do coração do homem. Eu não sou apta. Mas na nossa fraqueza, Ele vem nos fortalecendo e guiado pelo Espírito Santo, a gente consegue obedecer. Jamais devemos trazer uma palavra segundo pensamentos e emoções e circunstância de circunstância. É de total responsabilidade. Quando o pastor confia abrir um culto, cada irmão, ou até mesmo o pastor, a pastora, sei lá, ter a responsabilidade no microfone do que vai falar. Não pensamentos humanos, não emoções que está aguçada ali, mas a palavra do Eterno que tem que ser ministrada. Então, para cada homem, Deus deu um chamado diferente. Para cada pessoa, Deus dá um comportamento diferente. Nós não precisamos se anular ou se encaixar em padrões de homem, de denominações e de preceitos religiosos para agradar a Deus, para fazer um ministério, para cumprir um chamado. O que nós precisamos fazer, como, eu sei que já avançou ao meu horário, como está em Gálatas 5, Gálatas 5 fala sobre um alerta a nós contra regras religiosas que padroniza o jeito que você tem que falar, o jeito que você tem que se vestir, porque tem igreja que tem paletó, barba, o jeito que você tem que orar, padronizar o jeito. Isso é regra de homens. A tua adoração é sua e Deus. O teu ministério, quem vai dar conta é você, não é ninguém. E 1 Samuel 16:7, Ele
não vê como o homem vê. Ele não vê como você vê. Você se vê mesmo incapaz, inapto a qualquer função. Ou você se vê muito arrogante, pastorzão, presbítérozão, sei lá como que é, obreirão que sabe das coisas, santidade, cheio da palavra, cheio da... Você se acha isso. Então é hora de mudança, de metanoia. Deus nos chamou para um ministério não com a mesma vocação de antes, não com a mesma mentalidade. Deus nos chamou para uma mudança. Ele não muda o caráter, Ele não muda o teu comportamento, Ele não muda a essência de quem você é, Ele muda caráter. Deus nos chama nessa noite para uma metanoia, para o nosso chamado, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia sugere uma transformação, é de caráter. Quando a Bíblia sugere a metanoia, é mudança de pensamento, não de personalidade e de essência. A tua essência foi formada por Ele, pelo Espírito. Adore Ele. Não passe a tua vida inteira sentada nesse banco, ou pulando de igreja em igreja, ou gastando o teu tempo. Você poderia estar lá assistindo Faustão, sei lá o quê, mas está dentro de uma igreja perdendo tempo, e para ouvir a terrível voz daquele dia: eu não te conheço. Irmãos, que nós sejamos conhecidos nessa noite e achados por Ele, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, obrigado pela...